Irmãos, vocês preferem assim, que eu fique aqui mais embaixo, mais próximo de vocês? Ou preferem que a gente fique lá um pouco lá em cima? Para gravar não é bom, não é? Tá. Mas é porque aqui eu acho que eu interajo melhor com vocês, eu fico muito distante. Aí aqui eu interajo melhor e eu gosto de falar e ser entendido, sabe? Eu faço questão de falar e ser entendido. Então, assim, não apenas preencher o espaço do culto com a palavra, mas eu gosto de falar e eu tenho uma expectativa que vocês entendam daquele dia. Então, assim, a gente mais próximos, vocês interagem melhor, às vezes quer fazer uma pergunta, fazer alguma observação, e tá tudo bem, porque a gente, quando as pessoas interagem, perguntam, o aprendizado fica melhor, né? Então, é isso aí. Meus irmãos, nós vamos, nessas 3 quartas-feiras, nós vamos falar um pouco a respeito do Apocalipse. O que é o Apocalipse, irmãos? O Apocalipse, ele significa revelação, né? É revelação. Então, é o Senhor nos desnudando, né? Nos trazendo revelação daquilo que há de acontecer brevemente. Então, nós chamamos de estudo escatológico, que é essa palavra feia que vocês estão lendo aí, escatologia. Escatologia é um estudo da teologia, é um dos braços de estudo da teologia, que estuda as últimas coisas, ou seja, né, os desmembramentos do Apocalipse. E é muito importante essa instrução do Apocalipse, porque Jesus disse que o dia e a hora da sua vinda ninguém saberá, não é isso? Não há quem saiba esse dia certo em que o Senhor há de vir para buscar a sua igreja. Não está escrito em lugar algum em que nós vamos, embora haja algumas pessoas que tenham feito algumas especulações, né? Vai ser dia tal, outro é dia tal, já tivemos pessoas que estabeleceram dias em que algumas pessoas até se suicidaram com medo desse momento, né? E ia passar pelo momento e não chegou o momento e suicidou com medo de passar pelo momento que nem aconteceu, né? Então, mas por quê, irmãos? Porque o Apocalipse, ele é um estudo complexo, ele é um estudo aprofundado. Às vezes ele requer um pouco mais de atenção, porque existem muitos sentidos figurados, expressões figuradas, metafóricas no meio do Apocalipse, e que a gente precisa dar um pouco mais de atenção para entender o que está dizendo aqui. Então, irmãos, nós convidamos, né, o presbítero Paulo Gandra para poder, ele é um preletor, né, de renome, um rapaz que já prega aí no Brasil afora, né, tem vasta experiência e conhecimento, né? Infelizmente hoje ele não pôde vir cumprir essa agenda, teve um conflito de agenda com ele. Ele nos pediu muitas desculpas, mas na quarta-feira que vem estará aqui. E hoje, então, eu vou dar essa introdução, né, vou começar a falar sobre esse assunto e espero que esse momento seja de esclarecimento para cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, aí, logo no texto que nós lemos aí, vai dizer que bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e que guardam as palavras dessas profecias, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, né? Que tempo é esse que está próximo? Que tempo é esse que está próximo? Que tempo é esse que está próximo? A vinda de Cristo, irmãos. O tempo da vinda de Cristo está próximo, né? E nós vamos entender que não há nem nada aqui, nenhuma data que esteja certa da volta de Jesus. Mas os textos aos quais nós vamos discorrer vai nos apontar, irmãos, situações que nos levam a entender que as coisas estão afunilando, que o tempo está chegando. Porque embora Cristo não tenha deixado o dia certo, mas deixou pelo menos algumas dicas, né? Deixou pelo menos algumas
alguma coisa com que nós pudéssemos nos apegar e entender, peraí, olha, realmente nós já estamos próximo da profecia, ela está próxima de se cumprir. Então, nós vamos hoje dissertar sobre isso, vamos nos aprofundar um pouquinho, né, sobre esse assunto, sobre essa escatologia, sobre essa proximidade da volta de Jesus Cristo. E o primeiro evento, irmãos, que antecederá a volta de Jesus, e essa volta de Jesus, quando nós falamos esse regresso da volta de Jesus, irmãos, nós entendemos como o arrebatamento da igreja. É o primeiro evento que antecederá toda essa estrutura de estudo da escatologia, é o arrebatamento da igreja, né? Então, Jesus Cristo virá dos altos céus com poder e grande glória e arrebatará os seus santos num ato súbito, né? O arrebatamento, o sinônimo da palavra arrebatar, já é isso, né? É um ato súbito de extrair alguma coisa, né? Quando fala que alguém arrebatou alguma coisa, me roubou, me furtou, arrebatou, puxou alguma coisa com rapidez, né? A palavra é assalto, né? Quando fala assim, eu fui assaltado, o que é assaltado? Um ladrão veio, tomou algo de você, saiu correndo e já era. Não te deu tempo de reação. Não te deu tempo de reação. Então a volta de Jesus ao arrebatamento da igreja, que é o primeiro evento escatológico, esse evento será um abrir e fechar de olhos. Não haverá tempo para que ninguém se prepare. Não haverá um tempo, é hoje. Coloca cada um a sua vida em dia, coloca em dia, conserta quem tem que consertar, pede perdão quem tem que pedir, faça o que tiver que fazer, porque é hoje, daqui a pouco, tal hora, 8h30 da noite vai acontecer, né? Não há. Então é um ato súbito, então nós devemos estar completamente preparados para esse momento. Então, para que nós estejamos prontos, preparados para esse momento, esse versículo que aqui está escrito precisa estar se cumprindo na nossa vida. Bem-aventurado é os que lêem, e os que ouvem, e os que guardam a palavra dessa profecia. São três coisas diferentes, né, gente? Ler, tem muita gente que lê. Tem os que lê, tem os que guardam o que lê. Tem alguém que não lê, mas tem os que ouvem. E que às vezes também tem o mesmo efeito, porque o que lê consegue assimilar, o que ouve também consegue assimilar. Agora, o mais importante do que ler e ouvir é guardar. E guardar, como nós já entendemos, e guardar é o mesmo que colocar em prática, né? É colocar em prática. Então, bem-aventurado que lê, que ouve e que coloca em prática as palavras da profecia, porque o tempo está próximo, né? Então, quando nós lemos, ouvimos, guardamos a palavra do Senhor, nós vamos entendendo que as coisas elas vão caminhando passo a passo, gradualmente, para cumprir conforme está previsto. Porque a palavra do Senhor nos diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso é muito importante de nós entendermos. Passarão os céus e a terra. O que quer dizer? Que neste mundo tudo pode acontecer. Tudo pode mudar radicalmente de lugar, mas as palavras do Senhor são estabelecidas. A palavra do Senhor não tem variação, ela cumprirá conforme está determinado de ser cumprido, né? Então, aí é importante que as palavras desse Apocalipse, conforme nós lemos aqui no início, diz o primeiro versículo do Apocalipse assim: revelação de Jesus Cristo, a qual ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente vão acontecer. Então vai acontecer. E brevemente é porque não demorará a acontecer. E quando a gente olha que não demorará, a gente começa então a fazer um apanhado do que tem acontecido em nossas vidas cotidianamente. E nós não vamos falar de coisas do século I, do século II, 200 anos depois de Cristo, mas nós vamos falar de coisas que têm acontecido nos anos de 2025, 2026, 2024, século, né? Nosso século presente que nós estamos vivendo agora, que é o século 21, né? Nós estamos no século 21 e muita coisa tem acontecido em torno de nós que nos revela que a palavra do Senhor está se cumprindo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês
no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Capítulo número 2, versículo número 1 em diante. Está aí na tela aí, para quem quiser colar. Vamos ler junto, olha aqui. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Veja bem, ele fala que a vinda de Jesus está próxima, está vindo, mas antes da vinda de Jesus acontecer, alguma coisa antes vai acontecer para mostrar que a vinda de Jesus está próxima. E aí ele vai dizer, olha aí o que ele está dizendo aí, olha, não será assim, sem que antes venha o que, irmãos? A apostasia. Aí vocês sabem dizer o que é apostasia? O que é apostasia, meus irmãos? Esfriamento, né? Hã? Esfriamento. O Arley diz que é esfriamento. Quem dá mais? Hã? Afastamento da fé. Quem dá mais? Ninguém falou o que eu quero ainda. O esfriamento está certo, o afastamento está certo, mas tem algo mais profundo que apenas o esfriamento e o afastamento, que é o abandono deliberado da fé. O abandono. Temos acontecido isso, irmão? Sim ou não? Abandono, irmão, são pessoas que outrora defendia a fé e hoje defende o oposto. Fez uma conversão ao contrário. Alguém que um dia caminhava com direção ao pecado e se converteu caminhando para o céu, ela falando, ele aceitou Jesus, converteu. Aí agora tem pessoas, e hoje parece que está aumentando cada vez mais, as pessoas estão fazendo o caminho oposto. Eles estão abandonando o caminho de Cristo e da salvação e se assenhorando a Satanás. Não só apenas abandonando a fé, mas se tornando inimigos de Cristo. Vocês têm percebido isso? Sim ou não? Quantas pessoas têm se tornado inimigos de Cristo, irmãos? Eles são militantes contra aquilo que se chama o reino de Deus, contra as coisas de Deus. Militantes, trabalham com afinco para desviar os demais da presença do Senhor, não apenas abandonaram a fé. Existem realmente pessoas que um dia foram crentes e que esfriaram na fé, como diz Leuário, um esfriamento da fé. Às vezes a força está pouco, não tem dado tempo de oração, de leitura da palavra da Bíblia, aí esfria na fé. Então isso não é apostasia, é esfriamento. Mas a apostasia é aquela desvio deliberado mesmo. A pessoa abandona a fé de qualquer maneira, né? E começa a militar contra o Evangelho. E aqui está dizendo que não será assim sem que antes venha a apostasia e também se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Continuemos aqui, olha. Agora já está falando dessa figura aí, vocês vão identificar a figura do anticristo. O anticristo é esse aí, ó, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa figura que ele está dizendo aí é do anticristo, mais conhecido no Apocalipse como a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse. Então essa pessoa que se levanta contra tudo que se chama Deus, se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então essa aqui o que o almeja, o que o anticristo, o que Satanás almeja. A vida inteira da existência de Satanás é querer se parecer com Deus, é querer ocupar o lugar de Deus. Nós vemos, né, no livro de Isaías, em Ezequiel, vemos em Gênesis, que ele quis ocupar o lugar do Senhor e por isso foi destituído do céu, mas ele ainda continua com o seu intento. Mas por que Satanás, né, o anticristo, ainda não ocupou o seu lugar? Porque aqui, ó, o texto vai dizer aqui, ó, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu tempo seja manifestado. O que é que ele detém, o anticristo, a ação que Satanás venha e ocupa o espaço? É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor que o detém.
Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, a igreja do Senhor é o sal da terra e a luz do mundo, e é aquele que conserva o mundo para não entregar ao domínio do Deus desse século chamado Satanás. É a igreja do Senhor que ainda mantém esse mundo ainda de pé, digamos assim. Na hora que a igreja for retirada, então começará o domínio do anticristo, e é aquilo que nós chamamos de a grande tribulação. A grande tribulação. Vamos voltar para o texto aqui, que é Mateus capítulo de número 24 agora. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 4. Se a igreja ainda, irmãos, ela não subiu ao céu, não foi ainda arrebatada, e por essa razão ainda o mundo não foi tomado pelo domínio do anticristo, essa pergunta que todos nós hoje temos, ela perturbava também, aguçava a curiosidade dos discípulos lá atrás. Os discípulos fizeram as perguntas que hoje nós fizemos, olha isso, estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos tinham essa curiosidade. Nós também temos essa curiosidade. E Jesus vai responder à curiosidade dos discípulos. Olha aí. Jesus respondeu e disse: cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje nós estamos vivendo um tempo desse em que muitos vêm em nome de Cristo e enganam a muitos. Quantas pessoas têm sido enganadas em nome de Cristo, né? Quantas, né? Isso sem contar os que se auto-intitulam Cristo mesmo, né? Tem um tal de Henrique Cristo que faz tempo que ele está insistindo em ser o Cristo, né? Quem já ouviu falar desse Henrique Cristo aí? Todos aqui já? Levanta a mão só para me ter ideia de quem já ouviu falar dele. Já peteu o mídia. Todo mundo, né? Tem quem se titula, mas para mim ele se tornou uma caricatura, né? Uma comédia, né? Uma comédia. Mas existem muitos que não têm sido comédia, não. Existem muitos que têm sido sérios no seu trabalho de enganar a muitos, né? E tem realmente arrastado a muitos com seu engano. Mas Jesus diz assim: cuidado, fica bem atentos, porque eles virão em meu nome e vão enganar a muitos. E aí, Jesus vai começar a dissertar a respeito de alguns eventos que vão anteceder ao seu regresso. Jesus vai começar a dissertar alguns eventos que vão anteceder a sua vinda triunfal, né? A sua vinda como para arrebatar a igreja. Vinda triunfal, no caso, é outro ponto, né? É quando ele descerá em Jerusalém, mas depois que a igreja já for arrebatada, depois que Israel estiver sufocado, né? E aí Jesus virá com seus santos e anjos, aí é a sua vinda triunfal. Essa primeira vinda, que é a vinda do arrebatamento da igreja, será num abrir e fechar de olhos. Somente que estiverem atentos ouvirão o soar da trombeta e vão subir ao Senhor nos céus. E antes que esse tempo aconteça, alguns eventos vão acontecer, a qual Jesus vai dizer, que vão demonstrar que esse tempo está chegando. Vamos lá, irmãos. Aqui, no capítulo de número 24, versículo de número 6, está dizendo o seguinte, que vocês vão ouvir de guerras. O que está dizendo aí? Guerras. Leia comigo, por gentileza. Versículo de número 6. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Mas isso é o prenúncio do fim. Não é o fim, mas é o prenúncio do fim. Os discípulos perguntaram a respeito do fim do
do mundo, não do arrebatamento. Então, os rumores de guerras, eles é o prenúncio do fim do mundo, mas não é o fim do mundo. Quando essas coisas acontecerem, é porque está próximo ao arrebatamento da igreja. E essa imagem é uma imagem moderna. Aí a gente vê Jerusalém, né? Esse templo aí, né? Cenáculo do Dom, que é em Jerusalém. Aí nós vemos aí coisas acontecendo em torno de nós. Vamos para essa próxima imagem. Guerras, tensões, instabilidade marcam o cenário profético dos nossos dias. Vocês estão vendo isso aqui? O que está acontecendo? Guerras entre os Estados Unidos e o Irã. Parece uma bobagem, que é uma guerra que... mas sempre teve guerras. Mas, à medida que as guerras estão avançando, nós vamos vendo que os conflitos vão tomando proporções diferentes. E vão se tornando guerras ideológicas. Vejam bem, essa guerra entre os Estados Unidos e o Irã, na verdade, nem é dos Estados Unidos, é de Israel e do Irã. Israel e Irã. E os Estados Unidos estão entrando como aliado de Israel, para proteger Israel, porque o Irã está atacando, né, Israel com a intenção de aniquilar Israel, acabar com Israel como Estado, como país. Israel é o Estado mais novo do mundo, foi promulgado em 1948, né, porque Israel, ainda que seja nação de Deus, foi exilado, foi esparramado, dissipado, né, e como ato profético ele voltou a ser novamente um Estado democrático, um Estado reconhecido mundialmente em 1948. E aí o Senhor Jesus vai falar assim: olhai para a figueira, quando os seus brotos começarem a brotar, é porque o tempo está próximo. E a figueira é quem? Israel. Só que agora existem nações que querem arrancar esse broto, para que esse broto não floresça, não cresça, não ramifique, né? E não dê os frutos necessários. Então o inimigo já começa a levantar as suas armas para destruir aquilo que é de Deus, mas isso é um ato profético, porque a Bíblia já relata isso no livro de Apocalipse. No livro também de Ezequiel, capítulo número 38, capítulo número 39, vai falar da guerra lá, que é Gog e Magog, é bem complexo o entendimento disso, mas vai falar dessa guerra que já começa a acontecer. E esse acontecimento, irmãos, que está acontecendo agora, esses guerras, rumores de guerra, nada mais é do que o berço do anticristo se preparando. Para que os irmãos entendam melhor, quando nós falamos do berço do anticristo, o que acontece quando existe na sua casa lá uma notícia de que alguém está grávido? O que acontece? Qual que é o cenário que começa a acontecer dentro da casa de vocês? Quando há uma notícia que a mulher chega e fala para o marido: olha, amor, estou grávida. A casa, a partir daquela declaração, não é a mesma. Não é a mesma. Não é a mesma. Porque o espírito do bebê, que ainda não existe, já ocupa o espaço. Não é, Daniel? O espírito do bebê que ainda não existe já ocupa o espaço. Porque tudo que é feito a partir daquele momento começa a ser feito pensando em quem? No bebê que está para vir. Aí você já começa a pensar que você já tem que economizar dinheiro. Você já começa a pensar que você já tem que pintar o quarto porque a poeira não está legal, a pintura não está boa. Você já começa a pensar que você tem que tirar uma cama dali porque tem que caber um berço. Você já começa a pensar, não é um monte de coisa assim, que você já começa a conjecturar na tua mente que vai ter que modificar aquilo. É o espírito do bebê que ainda não existe, que não foi dado à luz, mas que já existe, já controla, ele já domina. Então, irmãos, nós vivemos o tempo em que o espírito do anticristo também já opera no meio de nós. Tudo que acontece, ele já acontece para trazer para nós uma ideia de que Jesus já está para tirar a tua igreja e Satanás virá, como o anticristo virá para ocupar o seu espaço, ocupar esse tempo, né, esse século, porque ele é o Deus desse século, e ocupar o espaço para enganar a muitos. Então, quando nós vemos guerras, rumores de guerras, irmãos, e a gente sabe que quando vier o anticristo, ele vai dominar e enganar a muitos,
ele virá como aquela proposta de paz. Ele virá com a sua proposta de paz, como aquele que vai pacificar o mundo. Então, ele vai unificar os países. E a gente já vê, irmãos, muitos tratados caminhando para esse lado. Nós vemos, se vocês observarem, aqui na nossa América do Sul, nós temos o Mercosul. Se a gente olhar, se a gente perceber, não sei se vocês tiraram a carteira de identidade nova. Tiraram a carteira de identidade nova? A carteira de identidade nova, ela já é uma carteira que serve tanto aqui como em todos os países do Mercosul. Os carros emplacados, eu estou vendo ali o carro, a placa do irmão Lucas aí, é a placa velha ainda, né? É antiga. Mas se for fazer uma vistoria, já vai emplacar com a placa nova, que já serve para todos os países do Mercosul. Né? Porque nós já estamos interligando todas as coisas, tornando uma só. Porque nós sabemos que quando o anticristo vier, ele vai dominar, né? Vai controlar. Como é que haverá de ser esse controle? Né? Como haverá de ser esse controle? Nós já caminhamos para que essas coisas aconteçam. Vamos ver aqui ainda algumas coisas. Né? Mas vamos falar dessa guerra aqui, irmãos. Guerras que estão cada vez mais acentuadas. Os irmãos que acompanham os telejornais veem que os Estados Unidos está pelejando, protegendo Israel, mas já estão sendo feitas coalizões de uma grande potência chamada China e Rússia, que estão se alinhando com o Irã para lutar contra Israel, contra os Estados Unidos. Né? São as 5 maiores potências bélicas, que são a China, a Rússia, Estados Unidos, as outras duas me fugiu a cabeça, que são as 5 maiores potências bélicas, já estão se reunindo e estourando aí. Existe uma ameaça grande de uma arma nuclear, que é a chamada bomba atômica, porque qualquer um daqueles que apresentar uma arma dessa em um momento como esse estará explodindo a Terceira Guerra Mundial. E aí, irmãos, a gente já sabe, é catástrofe em cima de catástrofe, né? Então, Jesus já nos advertiu a respeito disso. Quando vocês virem guerra, rumores de guerra, e é interessante que todas as guerras convergem para Israel. Alguma coisa parece que não tem nada a ver, Israel está enfiado no meio. Tudo está enfiado no meio. Né? Poderia ser uma guerra lá para alguém roubar o petróleo do outro, poderia tentar roubar a terra do outro, mas tudo convergindo em torno de Israel. Por que Israel? Porque Israel é o broto do Senhor. Né? Então, nós vemos que aqui a palavra do Senhor está dizendo: quando vocês ouvirem de guerra, rumores de guerra, olhai, mas não vos assusteis. É interessante falar que não vos assusteis, irmão. Como que não assusta com as coisas dessas, né? A gente assusta, né? Parece até brincadeira, zoeira que Jesus fala, não assusta não. A gente fica apavorado quando fala de guerra, né? Porque, primeiro, que já estoura no bolso da gente, né? Porque fala de guerra lá no fim do mundo, lá, chega pra gente que a gasolina é R$7 o litro, já aumenta o preço da carne, não aumenta não sei o quê, né? A gente já assusta. E a gente já fica apreensivo de que em algum momento, mesmo o Brasil sendo um país pacífico, em algum momento ele terá que tomar um partido. Porque existem alianças, né? Alianças, país, inclusive o Brasil tem muita aliança com a China, né? Muita aliança com a China. Sendo aliado da China, logicamente, se o Brasil entrasse numa guerra, entraria contra Israel. Pastor, né? Eu mandei esse vídeo do senhor mês passado, que a China ela implantou um sistema que vai ser implantado em 2027 aqui, através do contato sanguíneo. Não sei se você viu esse vídeo que eu mandei para o senhor. Não vi. Aí o que acontece? Através do contato sanguíneo, você vai ter todos os seus dados. Vai ser implantado. Vamos falar sobre isso aí, tá? Vamos chegar nesse ponto aí, ó. Vamos falar no próximo. Aí. Não é digital, não. Já é contato sanguíneo mesmo. Aí você vai poder comprar, vai ter todos os seus dados através. É um trem assim. Eu acho que é praticamente o prenúncio da marca da besta. Vejam bem que esse ponto aí, que é o avanço da tecnologia e a identificação digital, em Apocalipse, capítulo de número 13,
Abra a Bíblia para a gente, por gentileza, em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 14. Versículo de número 17, por gentileza. Leia aí, quem achou? Versículo 17. Para que ninguém Peraí, 16, 17, senão fica sem fora do contexto. Vai. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e cegos, lhe seja posto o sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Olha aí para vocês, obrigado. Não. Olha para vocês verem, irmãos. Qual que é a ação do anticristo, da besta do Apocalipse? Ela vai dominar o mundo e vai implantar um sistema de que tudo deverá convergir para ela, todos deverão adorar essa besta. E quem não se convergir a ela, não se converter à besta, que é o seu próprio Satanás, né, não poderá comprar e nem vender. Aí a gente fica pensando, porque o texto vai falar do número da besta, que é 666. Claro que esse número é um número metafórico, né, simbólico, não é um número mesmo, mas é uma simbologia, uma marca que haverá de acontecer, uma marca. E a gente já caminha para que as coisas vão se convergindo para isso, para que nós sejamos facilmente monitorados. Veja que vocês estão vendo aí que o avanço da tecnologia de identificação digital já nos assusta. Você já consegue ver isso e fica meio assustado com isso? Não? Olha, se vocês verem, nós estamos completamente interligados hoje. Completamente interligados. Nós praticamente, o dinheiro já quase não existe, né? O dinheiro físico, praticamente, nós estamos caminhando para nós sermos o dinheiro. Nós não vamos ter dinheiro, nós vamos ser o dinheiro. Né? Porque nós seremos alguma coisa de valor. E já estamos caminhando para isso, porque as identificações que estão acontecendo hoje em dia, com o avanço da tecnologia, que são as biometrias, já estão nos marcando de todo jeito. Nós estamos com todas as marcas. Você chega aqui no celular, você vai fazer uma conta no banco, eles mandam escanear o seu rosto, escaneia a sua orelha, escaneia o seu olho, escaneia o seu nariz, escaneia o seu sorriso, não é? O meu celular, por exemplo, aqui, olha para vocês verem, ó. O meu celular, por exemplo, ó. Olha aqui, ó. Só de ele me ver, ele já fica feliz, ó. Ele já abre. Só de ele me ver. Quando ele me ver, ele já abre, ó. É só olhar a minha cara que ele já abre a tela dele. Digital. Não precisa nem digitar senha, ele olha para mim, fica feliz e abre. Então, assim, vocês veem que a tecnologia está tão assustadora de maneira que nós não temos mais nem privacidade. Você está com o celular aqui, ó, desse jeito aqui, ó, desligado, ó. Aí eu falo uma coisa aqui qualquer aqui. Eu vou falar aqui, tapete personalizado aqui, você sabe onde que vende? Na hora que eu chegar lá em casa vai ter um monte de opções aqui de tapete para me ver aqui. Se eu chegar e começar a olhar aqui, já vão apresentar para mim aqui, porque estão me ouvindo aqui com o telefone desligado. A tecnologia já nos marca onde nós estivermos, não tem para onde correr. Então esse espírito anticristo que eu tinha de dominar a terra, ele vai utilizar esses meios tecnológicos. Então quando nós vamos comprar e vamos vender, sendo que eu preciso de me apresentar virtualmente em algum lugar para eu negociar. Como você vai pagar? Ah, não tenho dinheiro, não aceita mais dinheiro, o dinheiro está desaparecendo, não vai ter dinheiro mais. Então, e se você não tiver interligado, você está perdido. A boa notícia é o seguinte, é que isso é para aqueles que vão ficar aqui na grande tribulação. Não é para aqueles que leem, que ouvem, que guardam a palavra dessa profecia, não, tá? É para aqueles que leem, que ouvem, mas não guardam. Fica brincando por aí afora, né? São negligentes com relação à graça de Deus e à sua salvação oferecida. É para esses. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos,
vão descansar em Cristo, estarão na bodas do Cordeiro, glorificando a Deus eternamente, dando glória, glória, glória. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos, enquanto o mundo vai estar aqui aí sofrendo essas angústias, né, padecendo, né? Então, olha aí no cantinho aqui, ó, irmãos. No cantinho aqui, ó, o Pix supera o dinheiro como principal meio de pagamento. E o Pix é brasileiro, viu? O Pix é uma criação do Paulo Guedes, né? Que foi o ministro da Economia do Bolsonaro, né? Então, e o Pix aqui no Brasil já superou o dinheiro. Já superou. Todo mundo, só que eu mesmo não carrego um centavo. Eu não carrego dinheiro nenhum. Toda hora não para, me arruma R$2, não tenho. Se for no dinheiro, tem não. Vai morrer. Vai morrer, porque eu não tenho. É tudo no Pix. E assim está caminhando. Ninguém mais tem isso mais. Vocês vão ver aí, meios, né? Hã? Não acho. Aí. Olha aí, ó, meios aqui, ó. Meios de loteria, ó. Escaneamento de olho, da orelha, da voz, batimento cardíaco, impressões digitais, padrões de digitação, características faciais, manchas do pé, até a marcha do pé, o tipo de marcha do pé, são meios de identificação. Ou seja, você agora é o meio de identificação, não é mais o documento, é você mesmo. Não precisa mais. E agora imagina isso tudo na mão do anticristo. Tudo isso aqui na mão do anticristo. Como você faz? Aí é uma imagem de que tudo está interligado. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo de número 9. O que fala aí? Mateus capítulo 24. Mais um sinal da vida de Jesus, irmãos. Mais um sinal do arrebatamento da igreja e do Espírito de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 9. Diz assim, olha. Então, hão de vos entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Olha que coisa terrível. Esse aí que vão entregar para ser atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados, está falando de quem? Está falando do povo comum ou está falando dos discípulos de Jesus? Hã? Está falando dos crentes. Está falando daqueles que servem ao Senhor. Vocês acham que já começou ou não? Com certeza. Vamos dar uma notícia aqui? Olha aqui. Essa notícia do ano passado, ó. Na Nigéria, houve um massacre de centenas de crentes de uma só vez. Quase 300 crentes foram mortos só por serem crentes que estavam reunidos na igreja, na Nigéria. Tá? Aqui, ó. Aí eu tirei a imagem aqui, vou mostrar a imagem de uma igreja completamente destruída por militantes islâmicos que destruíram a igreja e colocaram fogo, destruíram tudo e colocaram fogo. Aqui nós vemos aqui, essa reportagem aqui, ó. Cristãos, a perseguição a cristãos já começou, só que dentro da igreja. Nós vemos, irmão, que a perseguição não é só uma perseguição. Antigamente era uma perseguição que era uma perseguição material, né? Eles perseguiam os crentes, colocavam lá para os leões comerem, e atrocidavam as pessoas. Hoje, por conta dos direitos humanos, muitos países aderem aos direitos humanos, então esse tipo de violência não é aceitável no mundo. Então as perseguições muitas vezes agora, elas começam agora a partir para o campo ideológico. Se vocês fizerem um apanhado na internet, vocês vão ver que existem vários projetos de leis no Brasil, quanto fora do Brasil, para cercear a liberdade de pregação do Evangelho. Nós vemos aqui nesse cantinho aqui, essa mensagem aqui desse pastor aqui, ó, pastores e padres vão começar a ser presos em cima do púlpito do ano que vem. Isso aí, é claro, é uma notícia, vamos dizer, sensacionalista, tá? Não é uma notícia real no sentido prático, porque ainda não é isso. Mas especula-se que essa lei, da qual é a lei da misoginia, da qual o PSOL, o PT, o PCdoB está tentando colocar no Brasil, que é uma lei para proteger as mulheres, no sentido é proteger a mulher. No outro sentido é calar, cercear qualquer palavra que vá contra a mulher. No sentido de contra a mulher, eles entendem que até a palavra pregada
em Efésios, capítulo de número 5, que fala a respeito de casamento e submissão, é uma misoginia. E aquele que pregar essas mensagens, eles seriam criminalizados. Então nós, como pastor, vamos ter que arrancar essa página de Efésios aqui. Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, porque essa palavra será criminalizada, porque será uma misoginia, porque eles entendem como uma forma de diminuir e desmerecer a mulher. Efésios capítulo 5. Versículo não me lembro de cabeça, mas está fácil de achar que é Efésios capítulo 5. Mas outro ponto, irmãos, que vamos nos cerceando, por exemplo, os projetos de leis contra a homofobia, que também criminaliza o pastor, o padre, que pregar a palavra que fala contra o homossexualismo, o pecado da homossexualidade, né? Tratando esse crime como racismo, como discriminação e como crime inafiançável, imprescritível, né? Então, poderá ser que em algum momento nós estejamos aqui pregando e aí chega aí na porta aí a polícia e nos prenda por estar pregando a palavra como ela é, né? Então, isso é um meio de quê? Um meio de cercear, de calar a boca da igreja, de calar, de impedir. Isso sem contar nas variadas leis que tentam impedir a liberdade de culto, a pregação em praça pública, leis de silêncio, né, que impedem determinados varões em determinados momentos, não podem mais fazer. Por exemplo, o Templo Central fazia, toda sexta-feira tinha vigília, né? Não pode ter mais as vigílias, os barulhos são proibidos, né? A igreja, para poder ter evento noturno, precisa ter um aparato, né, acústico, né? Um aparato acústico violento, né? E assim sucessivamente, a igreja vai sendo, de forma ideológica, cerceando a palavra, né? Cerceando os meios. Então nós temos que ficar atentos, porque a palavra de Deus diz assim: eles vão atormentar vocês, vão vos matar, vocês serão odiados de toda gente. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Então, aos poucos, nós vamos vendo que as coisas vão se afunilando mesmo. Poucos dias nós estávamos ali na rua, ali, pregando ali o nosso culto ali, tinha uma mulher lá filmando, lá pegou quem dera se fosse filmando a gente para divulgar a gente de boa fé, né? Aqui mesmo, pastor, tem um vizinho aqui que veio aqui reclamar. Aqui? Enquanto eu estive Na aqui. época do pastor Carlos e Paulo. Pois é. Então, irmãos, agora você passar com um carro de funk, de não sei o que, aí pode passar a idade, né? Não tem problema. Mas baile funk, né? Baile noturno, pode adotar. Mas se falar, pregar o evangelho, aí pronto. Eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo de uma mulher essa semana passada, uma promotora de justiça, que a agente do Ministério Público do Rio de Janeiro, ela foi para um evento, né, de conselho tutelar e dar uma palestra, e as crianças lá começaram a fazer um teatrinho. E dentro do teatrinho chamava Abraço de Deus. No teatrinho chamava Abraço de Deus. Aí as crianças começaram a fazer o teatrinho do Abraço de Deus, que, falando de criança desamparada, que a mão de Deus ampara, acolhe, não sei o quê. A promotora interrompeu o teatro da criança e falou assim: se eu soubesse que ia falar de Deus e fazer oração, eu já teria ido embora. O Ministério Público não aceita nenhuma manifestação religiosa e não sei o que, uma intolerância religiosa dentro de um espaço, né? Ele não pode, porque o Estado é laico, não pode pronunciar o nome de Deus, pode pronunciar um monte de coisa, menos o nome de Deus, né? Ou não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo aqui, ninguém viu não? Ninguém chegou a ver não? Vocês dão uma olhada aí, rodou a doidada aí. Então, irmãos, uma promotora de justiça que se levantou de forma intolerante contra a coisa de Deus, defendendo a intolerância religiosa, sendo intolerante contra a religião. Eu vi, foi um pastor que a mulher chamou a polícia e o pastor teve que assinar a ocorrência. O guarda teve que chamar, você viu? Isso aí está rodando no Facebook igual. Então vamos seguir. O versículo de número 7, 24, 7 vai dizer assim, ó. Portanto, levantará a nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes,
terremotos em vários lugares. Olha aí. Não muito distante de nós, distante de tempo, que eu falo, de espaço de tempo. Vocês se lembram muito bem, 2018, 2019. O que é que assustou a gente aí? Assustou muita gente aí? Covid-19, né? Uma pandemia mundial, né? Quando começou a surgir as notícias de que aquele vírus estava espalhando, aqui foi uma coisa pavorosa, não foi? Quem aqui de vocês aqui deixou de congregar por conta do medo? Por conta do receio da enfermidade? Ninguém deixou, não? Todo mundo veio? Era na Eletrão. Lá na congregação do delegado, no início, era lá. Aí depois... Funcionou normal? Não, era online. Era online? Mas depois passou. Aí depois começou a ser presencial, mas é espaço de banco. Mas todo mundo ficou assustado. Claro, todo mundo ficou assustado, né? Então, olha para vocês verem que perigo, né? Então, olha aí, o que a Bíblia fala aqui, olha, vocês vão ver pestes, fomes e terremotos. Agora, os terremotos, olha vocês verem, não é comum um terremoto dessa magnitude que aconteceu agora, mês passado, na Venezuela. Aqui, pro nosso lado, às vezes até tem tremor de terra, mas é aquela coisinha boba. Nunca se ouviu falar de um tremor de terra, numa magnitude dessa, num continente tão grande, de uma extensão territorial tão grande quanto a América, né? Quanto toda a América do Sul, a América Central e a América do Norte, porque as placas tectônicas são bastante intensas, né? Então, é mais comum pro lado da Ásia, porque são menores, né? Espaços geográficos menores, então o tremor balança mais. Agora o negócio chegou bem próximo de nós aqui, né? Olha para vocês verem, vocês chegaram a ver vídeos, chegaram a ver imagens de como que ficou a Venezuela? Como ficou devastado mesmo? Mais de 200 prédios caíram, muitas e milhares de pessoas morreram, milhares desaparecidas, né? Tadinho da Venezuela, já sofria tanto já com pobreza, com a recessão econômica e tudo mais, e vem mais a desgraça da Venezuela, né? Então, irmãos, as coisas estão acontecendo. Vocês se lembram bem, em 2023, o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Vocês lembram o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Enchente, né? As enchentes lá. Aqui algumas imagens do Rio Grande do Sul. Catástrofe. Bem próximo de nós e bem próximo do nosso tempo. 2023, não é lá no século, lá em Jerusalém, não é no Brasil. Né? Então, irmãos, as coisas vão acontecendo. Olha essa informação, que o mundo tem 4 grandes terremotos em poucas horas. Tremor na Venezuela, no Japão, nos Estados Unidos. Aí, leia aqui qual que é a data aqui dessa reportagem aqui no canto aqui. Qual que é a data dessa reportagem ali? 26. 2026, 25 de junho. Semanas, em poucas semanas. 2 semanas. Então, irmão, olha para vocês verem. 5 terremotos sacodem o cinturão de fogo do Pacífico em menos de 24 horas. A Terra está viva. E a Bíblia fala que haveria tremores, terremotos em vários lugares, não é? Os firmamentos do céu seriam abalados. O que é firmamentos, irmão? Firmamento é sol, lua, estrela, vento, chuva, não é isso? E firmamento é o quê? Que cada coisa tem o seu tempo certo, no tempo certo, não é? Outono, inverno, verão, chuva no verão, não é assim? Frio no inverno. Nós estamos vivendo inverno. Eu pergunto vocês, cadê o frio do inverno? Vocês estão aí encolhidinhos assim, mas isso não é frio não. Isso aí não é frio não. Isso não é frio. Não. Sabor de frio. Isso aqui é chuva. Sério mesmo, isso aqui é
chuva no inverno, chuva no inverno. Irmãos, falando sério, eu trabalho de manhã, eu saio 5h30. Na época de frio mesmo, eu visto 5 blusas, 6 blusas, para mim ir de moto trabalhar. E até agora eu não senti necessidade disso ainda. E eu estou esperando, porque está acabando o inverno, não veio ainda. Ainda não veio. Não veio. Isso aqui não é nada não. Esse negocinho de hoje aqui não é frio não. Vocês estão só com uma blusinha aí por cima do negócio aí. Hã? Não, isso não é frio não. Agora, Frio igual antigamente. e a chuva, gente? E a chuva? A chuva que vem, que tinha o tempo certo, que dezembro é chuva, janeiro é chuva, aí tem até uma música que fala assim, são as águas de março fechando o verão, é amor, é vida no meu coração, é pau, é... Então, a música assim, é de Dorival Caymmi, essa música aí. Enfim, irmão, cadê a chuva que não vem? A chuva vem, arrebenta com tudo, mas vai embora rápido. Ela vem aquela chuva torrencial, violenta, arrebenta com tudo, mas não tem aquela chuva que as pessoas gostaram de ficar dentro de casa comendo um arrozinho, comendo um mingauzinho de fubá, né? Ah, que chuva deliciosa, que não sei o que, eu vou fazer um bolinho de chuva. Não dá nem tempo de fazer o bolinho de chuva, porque a chuva foi embora. A chuva foi embora, veio, arrebentou tudo, apavorou todo mundo e foi embora. Não serviu para nada, só serviu para trazer destruição, né? Então, irmãos, a gente está vivendo um tempo em que os firmamentos dos céus estão abalados. Eu não sei se vocês acompanharam notícias da Europa nessa semana passada. Vocês acompanharam a notícia da Europa, do clima da Europa? Essa época da Copa mesmo aí, estava apontando 45 graus na França, em Portugal, né? Você sabe que 45 graus, gente? Nós aqui nos apavora quando está com 32. Morreu muita gente. Quando está com 32 graus, a gente fica, meu Deus do céu, não sei o que, calma demais, não sei o que lá, não sei o que lá. Imagina 45, irmãos, e é o que está acontecendo na semana passada, essas 2 semanas para trás, em Portugal e na França. 45 graus. Estados Unidos também. Entendeu? Então, são coisas assim que a palavra de Deus vai cumprindo, a gente não vai indo, mas está escrito aí, né? Então, a gente tem que ficar atento. Vamos ficar atentos. Aí, no capítulo de número, versículo 14, fala assim, olha. Mas, versículo 12, ó. E por se eu multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do rei será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes e em todas as nações, e então virá o fim. Por que o evangelho será pregado em todo o mundo antes de Jesus cumprir cabalmente o que ele veio, que ele há de fazer? Por quê? Para a justiça. Vocês lembram que domingo eu li aqui em Romanos, capítulo de número 10, e versículo de número 10, que fala assim, que com o coração se quer para justiça. Justiça. Deus vai permitir que a palavra chegue a qualquer um e em qualquer lugar, para que todos tenham conhecimento de Deus, para a justiça de Deus, para que ninguém vai dizer assim, mas não é comigo, eu não soube, ninguém me falou, eu não sabia. Ninguém vai dizer isso. Ninguém chegará de maneira inocente diante do Senhor e vai dizer que não soube. E para isso, o Evangelho está sendo pregado em todo lugar. Vocês veem aí que essa imagem aqui, ó, no canto, tem um mapa mundi lá em cima e tem um quadradinho em cima lá. Tem um quadrado, um retângulo, né? Um retângulo lá em cima lá. Aquele retângulo, ele é uma imagem antiga chamada de janela 1040, que são os povos que não eram atingidos pelo Evangelho. Essa janela 1040 ela já diminuiu. Já diminuiu e já diminuiu muito. E essa aqui, ó, conforme o levantamento, né, das agências missionárias, era a área onde o Evangelho ainda não tinha sido alcançado. Parte da Índia, da África, Indonésia, enfim. Mas essa janelinha ali, ela já diminuiu. Porque o mundo, irmãos, nós agora estamos vivendo num mundo que globalizado.
globalizada. Então, o evangelho que outrora precisava que o missionário fosse lá pessoalmente pregar, hoje ele já chega lá de forma virtual. Então, a palavra pregada, não importa qual é o instrumento da palavra, importa que a palavra esteja chegando. Importa que a palavra esteja chegando. Então, hoje vocês vão ver aí aqueles índios nômades lá no interior do Amazonas, que ficava lá afastado, lá não sei o que, índio, que a gente considerava índio de forma pejorativa, já não é índio da forma pejorativa mais. Eles são índios nativos, índios por natureza, mas não são índios mais no sentido da ignorância. Não são mais índios de ignorância. Se você vai agora nessas aldeias indígenas, você vai ver que os índios já têm uns telefoninhos melhor que os seus aí. iPhone, meu iPhone, tá, gente? Meu iPhone. Mas né, eu comprei na prefeitura e doou para mim. Aí, mas você vai ver lá nas aldeias indígenas já tem iPhone. Então tá todo mundo conectado, assistindo o Brasil lá, Copa do Mundo, não sei o quê, né? Enfim. Então, irmãos, a expansão do Evangelho, ela agora tem sido globalizada. A Bíblia, irmãos, ela tem sido traduzida em todas as línguas e dialetos, né? Existem mais de 1000 e não sei quantas traduções de línguas da Bíblia. Bíblia para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é linguagem, para tudo quanto é idioma. Para tudo quanto é idioma. Para chegar em todo lugar, né? Então a palavra de Deus tem sido pregada. Quando vocês aqui transmitem a palavra aqui, ó, é pregar a palavra, os paparazzi estão aqui gravando aqui, ó, é jogado aí na rede, isso aí, ó, espalha. Isso aí espalha. Vai chegar e chega em algum lugar onde que a gente nem imagina chegar. A gente só não tem notícia porque, graças a Deus, nós estamos pregando a boa palavra de Deus. Porque se eu estivesse falando aqui algo de racismo, discriminação, se eu estivesse falando alguma bobagem aqui, se eu tivesse rapidinho, já lá não sei aonde já ia virar, né? Com certeza. Rapidinho. Deixa eu só falar uma besteira qualquer aí. Deixa eu falar mal aqui do homossexual, deixa eu falar mal aqui de uma raça negra, deixa eu falar uma coisa desse tipo assim. Não aparece alguém rapidinho aí, Deus, você saiu, vim lá do Japão aqui para te prender. Isso aí está chegando em todo lugar. Então o Evangelho, irmãos, assim está indo também. Ainda que as pessoas não manifestem, ainda que elas não mostrem receptividade, mas chegando está. Chegando está. E a palavra do Senhor está dizendo que este Evangelho será pregado em todo mundo, em testemunho para todas as gentes. E quando isso acontecer, Então, virá o fim. Então, irmãos, nós entendemos aqui, vocês conseguem compreender que nós estamos caminhando já para que a escatologia ela chegue ao seu ápice. A escatologia, que é o estudo das últimas coisas, esse estudo nos aponta de que o hino 442 da nossa harpa, ele vai cabalmente chegando bem próximo da sua realidade. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vida é certa, breve Jesus voltará. Pra recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Pois bem, meus irmãos, essa mensagem, irmãos, ela não é para assustar. Tanto é que Jesus fala assim: olheis, mas não assusteis.
Por que a gente não deve assustar, irmãos? Jesus está destinando essa palavra aos seus discípulos. Ele está falando assim, olha, eu estou advertindo vocês, porque, como diz o ditado, né, no nosso meio, fala assim, guerra avisada não mata soldado. Se você já sabe o que vai acontecer, você se prepara o que vai acontecer, então você não assusta. O problema é ser pego de surpresa. O mundo será pego de surpresa, mas o crente salvo não. O crente salvo não. O crente displicente vai ser pego de surpresa. O crente que fica aí brincando, que fica aí achando que a vida é oba-oba, o crente que fica aí dando mole, esse vai ser pego de surpresa. Ele vai assustar. Mas nós não vamos assustar não, irmãos. Eu espero que vocês não assustem. Eu espero que vocês estejam prontos para esse momento. E se Jesus agora manifestar no céu, falar, é agora, vocês vão dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Né? Esse estudo sobre escatologia, irmãos, não é para botar medo, não. É para nós ficarmos atentos ainda mais, é para a gente esclarecer ainda mais a nossa mente para o que está acontecendo e vai acontecer. Não para que ficar com medo, meu Deus do céu, agora eu estou apavorado. Não, irmãos, não é para ficar apavorado, ao contrário, é para que vocês consolem as vossas orações, sabendo que Jesus está voltando. E uma vez Jesus voltando, não haverá mais sofrimento, mais dor, mais opressão, não haverá mais nada que assole o coração de vocês, porque vocês estarão eternamente com Cristo no céu. Agora, com relação àqueles que vão ficar, eu só lamento, né? Eu só lamento, porque, infelizmente, a Bíblia vai dizer, né, depois nós, mais em outro tempo, agora não dá mais tempo, a Bíblia vai falar a respeito da grande tribulação. E a grande tribulação, irmãos, fala que será dias de dores e ais. E quando fala ais, não é aquele biscãozinho assim que dá, não é não? É um ai daquele tipo assim, Deus me livre. Deus me livre. Então assim, que Deus tenha misericórdia de nós, porque a Bíblia vai dizer assim, orais, vigiai e orais, para que escapeis dessas coisas. Escapeis. E possais estar de pé diante do Filho do Homem. Então, irmãos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém.